enxerga quando a gente está olhando uma radiografia como essa? O que eu vejo? Eu vejo uma imagem mais ou menos como essa daqui, gente. O que eu estou enxergando nessa radiografia aqui, ó? Eu estou vendo aqui a calota craniana do paciente. Eu estou vendo aqui, ó, a projeção dos globos oculares ou das cavidades orbitárias, tá? De um lado e do outro. Aqui a gente está vendo a mandíbula do paciente. Você pode ver até mesmo os dentes do paciente aqui, tá? Olha só os dentes do paciente aqui. O ramo da mandíbula de um lado e do outro lado. E aqui a gente tem, ó, até a projeção da mastoide do paciente, tá? Aqui se mistura um pouco célula da mastoide com maxila do paciente. Aqui no meio, o que a gente está vendo? A gente está vendo a projeção da cavidade nasal. Então aqui no meio, ó, é o septo nasal. Septo nasal. Aqui a gente está vendo as células etimoidais que são sobrepostas. Então, quais são os seios paranasais? A gente tem os seios maxilares, um de cada lado, que ficam mais ou menos aqui. Só que nessa incidência é mais difícil para enxergar os seios maxilares. Depois a gente tem os seios frontais, tá? Então, os seios frontais ficam aqui. E na radiografia, como é que a gente enxerga? Como essa área é mais transparente, porque ela tem ar. Normalmente, né, os seios normalmente são pneumatizados, eles são aerados. E os seios frontais a gente enxerga aqui. Então, seio maxilar, seios frontais, o seio esfenoidal, os seios esfenoidais, que são os mais posteriores. Então, se eu fosse dizer para você onde é que ele fica na radiografia, eu diria que ele fica mais ou menos nessa região. Mas a gente não consegue enxergar ele porque está muito sobreposto. Nessa incidência, você não vai conseguir enxergar a seio esfenoidal, tá? Então, quando eu olho essa região, na verdade, eu estou olhando meio que as células etimoidais. Ok? Então, ó, tá tudo sobreposto aqui, mas quando eu olho aqui, predominantemente eu estou vendo células etimoidais. Então, marcadinho aqui do lado para vocês, ó, em verde, os seios maxilares, em azul, a região das células etimoidais, tá? E a gente chama assim mesmo, a gente não chama de seio etimoidal, a gente chama de células etimoidais. O seio frontal aqui e aqui, ó, septo nasal, concha nasal inferior, concha nasal média e a superior é pequena demais para a gente conseguir ver bem na radiografia. Nessa outra incidência, perceba que a gente mudou um pouco a posição da cabeça do paciente. É como se na incidência anterior o paciente ele estivesse olhando de frente para você, tá? E é como se nessa outra incidência ele não estivesse olhando de frente, é como se ele estivesse levantando o queixo, tá? É como se ele estivesse, ó, fazendo isso aqui. Perceba se não é essa impressão que a gente tem, tá? Então, com essa posição aqui, ó, com essa impressão da radiografia, o que que fica bom da gente enxergar? Pô, ficou bacana de ver aqui, ó, seio maxilar. Olha como ficou bem visto o seio maxilar direito, o seio maxilar esquerdo. Se tornou um pouco mais difícil fazer aquela avaliação do septo das células etimoidais. E o seio frontal também eu consigo ver com uma certa facilidade de um lado e do outro. O resto eu já sabia, eu conseguia ver na outra incidência também. Eu conseguia ver aqui, ó, a cavidade orbital, assoalho da órbita, teto da órbita de um lado, teto da órbita, assoalho da órbita, opa, do outro lado. Mandíbula, olha os dentes do paciente aqui, região da arcada dentária superior. Essas células aqui, ó, que são as células da mastoide. Quem lembra aí das aulas de anatomia da faculdade? A gente tem na base do crânio um osso que ele é todo preenchido por gás. Parece um queijo suíço, de tão preenchido por gás que ele é. Esse osso é o osso temporal. E essas células aéreas dentro do osso temporal a gente chama de células da mastoide. É a porção mastoidea do osso, tá? Então, ó, células da mastoide, o normal é ser assim, ter esse ar, isso é o normal. E beleza, só que aqui a gente está começando a conseguir ver também o osso maxilar barra zigomático. Então aqui eu consigo ver um pouquinho, ó, do osso maxilar e do arco zigomático, tá? É um pouco difícil, o exame é um exame limitado, tá? Mas a gente tira água de pedra para analisar a radiografia dos seios paranasais.
beleza? Então, tudo aqui a gente marcou para você.